Olá, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Estão aproveitando esses momentos que estão em casa para refletir e responder às atividades? A tia Rosângela está passando aqui para matar um pouco a saudade e também para fazermos uma correção da disciplina de ciência. E aí, vocês pegaram o módulo de vocês? Se não pegaram, vão lá pegar o módulo de vocês e vamos fazer uma revisão e a correção das páginas de ciência do cronograma da semana passada, que foi a atividade da semana 1. Vamos lá, peguem o módulo de vocês na unidade 2, página 22. Quem é quem entre os animais? E aí, vamos fazer a correção juntos? Agora que você já conhece algumas características comuns a todos os animais, é importante saber mais sobre o modo de vida de alguns deles e as diferenças existentes entre eles. Assim, você poderá descobrir algumas formas de agrupamentos. Agora vocês vão passar para a página 23. Aí tem um pequeno poema, onde a gente vai ler esse poema juntos, certo? Você já ir da casa de vocês e eu daqui, ok? Diga aí. Leia o poema Brasileirinhos de Lalau e Laura Beatriz e conheça alguns animais da fauna brasileira. Brasileirinhos: macaco-aranha, búzio-guariba, saguim de bigode e outros macaquinhos. Ararajuba, sabiá-cica, gavião de penacho e outros passarinhos. Cachorro-vinagre, gato-palheiro, cervo do mangue e outros bichinhos. Moram nas matas e nas beiras de rio, do alto das árvores e todo o Brasil. E aí, gostaram do poema? Brasileirinhos? Agora vamos responder a questão 1, 2 e 3 da página 23. E aí, vocês conseguiram responder? Questão 1. No poema são citados animais de diferentes regiões do Brasil. Você conhece alguns deles? Qual ou quais você conhece? E aí, vocês responderam a questão 1? Digam aí. Quero saber se vocês conseguiram responder. Vocês conhecem alguns desses animais? Quando a tia fala conhecer alguns desses animais, não quer dizer que necessariamente vocês precisam ter visto já esses animais. Vocês podem ter visto uma fotografia, podem ter ouvido falar o nome desse animal. Então você vai escrever aí o nome desse animal que você já viu, que você já falou, que você já ouviu, que você já viu em fotografias, pode ser na TV, certo? Vocês colocaram aí o nome desses animais? Então vamos para a questão 2. De acordo com o poema, esses animais vivem em ambientes naturais ou com seres humanos. E aí? Esses são animais que vivem em ambientes naturais ou eles vivem com seres humanos? Eles são animais domésticos? Será que a gente consegue criar um macaco-aranha dentro de casa? Digam aí. E aí, qual foi a resposta que vocês colocaram? Quem colocou que eles vivem em ambientes naturais, a resposta está correta. Vamos para a questão 3. Leia o poema novamente e separe os animais mencionados em grupos. Para isso, defina o critério que pode ser a presença de penas ou pelos, ou um modo de locomoção ou lugar onde vive, entre outros. E aí, vocês conseguiram fazer essa classificação dos animais? Os que estão aqui no poema, se a gente observar no poema direitinho, eles já estão aqui, tipo, em grupos. Vocês poderiam classificar da seguinte forma: o macaco-aranha, bugio, guaribá e saguim de bigode. Todos esses animais, eles têm as mesmas características, eles têm o corpo coberto por pelo, não é isso? Então vamos para a página 24. Muitas formas de classificar. Os animais têm diferentes formas, tamanhos e tipos de alimentação. Além disso, eles se locomovem de diversas maneiras e podem viver em vários ambientes de acordo com suas características. Os animais podem ser classificados em grupos. Você estudou lá no outro assunto passado, aqui em sala de aula, a tia já tinha feito esse conteúdo, que era sobre o quanto a alimentação dos animais, não é isso? Que os animais eles são classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Quando é que o animal é herbívoro? Quem é que sabe me dizer? Vocês lembram? Animal herbívoros é aqueles que se alimentam apenas de plantas. E quando é que o animal é carnívoros? Vocês lembram o que é um animal carnívoro? E qual é a alimentação desse animal? O animal carnívoro, ele se alimenta de carnes. E também nós temos um outro que é o onívoros. Os onívoros se alimentam de quê? Quem é que lembra qual é a alimentação do animal onívoros?
Os onívoros, eles se alimentam tanto de planta como de carnes. No que diz respeito às formas de desenvolvimento antes de nascer, há grupo dos vivíparos, os dos ovíparos e os dos ovovíparos, e assim por diante. Os animais vivíparos, eles nascem da barriga da mãe, é igual a nós seres humanos. Nós somos um animal vivíparos, porque nós nascemos de dentro da barriga da mãe, assim como outros animais, o cachorro, o gato, eles são animais vivíparos, porque são animais que são gerados e que nascem da barriga da mãe. Já o ovíparo são animais que colocam ovos, tá? Eles colocam seus próprios ovos, tá? E eles cuidam dos seus ovinhos, chocam eles até o dia do nascimento dos seus filhotes. Já os animais ovovíparos são aqueles cujos ovos ficam dentro da barriga da mãe, ou seja, da mãe adulta, até o dia do seu nascimento. Então, todo esse processo, eles ficam com os ovinhos lá dentro da barriga da mãe. A partir de agora, você vai conhecer uma forma de organizar os animais em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Vocês já ouviram falar em animais vertebrados e animais invertebrados? Os animais como peixes, sapos, serpentes, pássaros e cachorros são chamados de vertebrados, assim porque eles têm uma coluna vertebral, estrutura formada por ossos chamadas de vértebras, que são as que dão sustentação ao corpo. Além disso, os animais vertebrados têm crânio, conjunto de ossos que protege o cérebro e outros órgãos da cabeça. Se a gente vê aqui, nós temos aqui o esqueleto, né, de uma anta, tá? E aqui nós temos o crânio da anta e nós temos a coluna vertebral da anta. Então a anta, ela tem uma vértebra que sustenta a coluna dela, assim como nós seres humanos. A gente também possui coluna vertebral e também temos uma vértebra que sustenta o nosso corpo para que ele fique em pé. Outros animais, como insetos, camarões, aranhas e minhocas, não apresentam coluna vertebral, por isso eles são chamados de invertebrados. Neste grupo, a sustentação do corpo pode ocorrer de diferentes maneiras. Nos insetos, por exemplo, existe uma carapaça externa. Então, animais vertebrados, eles têm coluna vertebral, ou seja, eles têm ossos, tem o crânio da cabeça e tem essa vértebra aqui atrás, né, que é a coluna onde sustenta o corpo dos animais. Já os animais invertebrados, eles não possuem essa coluna, eles não possuem ossos. Exemplos, a aranha. Se a gente pisar em cima de uma aranha, a gente vai esmagar totalmente a aranha. Ela vai ter ossos? Não, tia, ela não vai ter ossos. Se a gente pisar em cima de um sapo, já imaginou? A gente consegue esmagar o sapo? Não, porque ele tem uma coluna vertebral. Ele é um animal vertebrado. Vamos passar agora para a página 25. Animais vertebrados. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais. O grupo dos vertebrados inclui vários animais que conhecemos. Vamos identificá-los? Os peixes são animais típicos dos ambientes aquáticos. Em geral, eles respiram por brânquias, órgãos que retiram o oxigênio que está dissolvido na água. Locomovem-se por nadadeiras e a maioria tem o corpo coberto de escamas. Então, nós conhecemos sobre o peixe, né? Já sabemos que é um animal que vive no ambiente aquático e que ele se locomove através de nadadeira e respira através de quê? O peixe respira através das brânquias, não é isso? Então, aqui nós temos a imagem de um peixe, que é o tucunaré, tá? O tucunaré, ele mede 50 centímetros e temos o tubarão-martelo, que o tubarão-martelo ele mede 5 centímetros. E aqui diz assim, nessa plaquinha amarela aqui ao lado, vocês vão conseguir ler, que está dizendo o seguinte: existe uma enorme variedade de peixes na natureza, como o tucunaré e o tubarão-martelo, que eu acabei de falar. Agora vamos conhecer um pouco sobre o grupo dos anfíbios. Os anfíbios incluem sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. A maioria desses animais passa parte da vida na água e parte no solo. Entretanto, mesmo quando estão em ambientes terrestres, os anfíbios costumam ficar em lugares úmidos, pois dependem da água para a reprodução e a respiração. Quando adultos, eles geralmente têm pulmões,
mas também contam com a pele úmida para respirar. A maioria dos adultos tem quatro pernas e, ao se reproduzir, gera ovos gelatinosos. Esses ovos, quando lançados na água, se desenvolvem em gerinos. Vocês já ouviram falar em gerinos? Que normalmente a gente costumava chamar eles que era tipo um sapinho de rabos que eles ficam na água. Então ele passa por essa metamorfose, o sapo, que é dos gerinos, até ele se transformar em um sapo adulto. Você sabia? Girino é bem diferente do animal adulto. Durante o ciclo de vida dos anfíbios, ocorre o processo de metamorfose. Quando nascem, esses animais apresentam forma de larva e são chamados de girinos. Eles têm cauda, o que facilita sua movimentação na água, e respira por brânquias, como os peixes. Durante a metamorfose, surgem as pernas e eles passam a respirar por meio dos pulmões e da pele. Só então o animal está adaptado a viver em ambiente terrestre. E aqui nós temos a cobra cega, a imagem da cobra cega, ela mede 90 centímetros. Temos aqui a perereca, que ela também mede 10 centímetros, não é isso? Vamos passar para a página 26. O grupo dos répteis. Vamos conhecer agora os répteis. Inclui tartarugas, lagartos, serpentes e crocodilos. Diferente dos anfíbios, esses animais são totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Eles respiram apenas por pulmões e põem ovos em cascas rígidas, o que é importante para não ressecarem. Com a exceção das serpentes, que não têm pernas, e a maioria dos répteis apresenta 4 pernas curtas e rasteja para se locomover. Nós temos aqui, ó, a lagartixa, tá? Ela mede 10 centímetros. E aqui nós temos uma serpente com seus ovinhos. Essa serpente mede 1,5 milímetro. Ela está aqui, ó. Diferente dos anfíbios, os répteis colocam seus ovos em ambiente terrestre. Lápis na mão. Agora vamos lá, vamos responder as questões. Eu sei que vocês aí em casa já responderam as questões que foi da semana passada, não é isso? Então agora vocês vão fazer a correção das questões que estão corretas. E quem não conseguiu responder, vai responder junto com a tia agora. Questão 1. Animais como as cigarras e os gafanhotos têm o corpo coberto por uma carapaça resistente, um esqueleto externo. Para crescer, eles abandonam a carapaça antiga e enquanto outra se forma, o corpo aumenta de tamanho. E aí, para crescer, eles mudam aquela carapaça, ou seja, eles abandonam ela, tá? E enquanto isso acontece, esse processo, o corpo deles cresce. Só que aí o que acontece? Questão A. Com base nessas informações, complete a frase a seguir. A cigarra e o gafanhoto são animais que tem o corpo coberto por uma resistente. Ponto. E aí? A cigarra e o gafanhoto são animais o quê? Eles são animais vertebrados ou eles são animais invertebrados? Eles possuem ossos? Eles possuem a coluna vertebral? Se a gente pisar em cima de uma cigarra, em cima do gafanhoto, a gente vai conseguir esmagar eles. E aí? Então quer dizer que eles não são animais vertebrados. Quem colocou invertebrados, a resposta está correta. Ele tem o corpo coberto por uma o quê? Por uma carapaça. Quem colocou carapaça, a resposta também está correta. Questão B. Enquanto seu corpo está aumentando de tamanho, a cigarra corre mais risco de ser atacada por outro animal. Por isso, acontece. O que é que acontece? Por que ela corre esse risco de ser atacada por outro animal enquanto ela está se desfazendo da carapaça dela? Porque nesse período a cigarra fica mais mole, o corpo dela fica mais mole e desprotegido. Por isso que ela corre esse risco, porque o corpo dela vai estar desprotegido, vai estar mais mole. Aí corre o risco de um outro animal atacá-la. Vamos passar para a página 27. Quem não respondeu, dá pausa aí no vídeo e coloca a resposta lá e depois dá continuidade, certo? Questão 2. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e que foram preservados em materiais como rochas ou resinas de plantas.
Questão A. Assinale as fotos que representam fósseis e tente identificar os seres vivos que foram preservados. E aí, a gente está vendo na letra A, letra B e letra C, que aqui tem uns fósseis de animais. Tá? Que animal é esse que está aqui na questão A? Quem consegue identificar? Se a gente olhar bem para ele, a gente vai conseguir identificar de que fóssil é esse animal, não é isso? E aí, vocês conseguiram descobrir que é a fóssil de um peixe? Quem respondeu um peixe, a resposta está correta. Questão B. E aí, vocês conseguem ver a imagem? E aí, que fóssil é esse que está aqui na letra B? É uma libélula. Quem respondeu libélula, a resposta também está correta. Questão C. Essa está facílima. E aí, é o fóssil de que animal? Está parecendo com que animal aqui? Uma tartaruga. Então, quem respondeu que era o fóssil de uma tartaruga, a resposta está correta. Grupo das aves. O grupo das aves ela abrange uma variedade muito grande de seres. Esses animais apresentam características que facilitam o voo, como asas, penas e ossos ocos e leves. As aves elas botam ovos e costumam chocá-los até o nascimento dos filhotes. Muitas cuidam deles até que consigam sobreviver sozinhos. A galinha, o pavão, a coruja, o pica-pau, o pinguim e o tucano são exemplos de aves, dessas aves. Não sei se vocês já viram, se alguém já teve galinha ou já viu. A galinha ela coloca seus ovos e ela choca até o dia do nascimento dos seus filhotes. Ela cuida dos seus ovinhos lá até que eles possam nascer. Aqui em cima temos aí. Você sabia? Aqui nós temos um pato, ele mede 65 centímetros. Você sabia? Você já se perguntou por que os patos não afundam na água? As penas deles são cobertas por uma camada de óleo que impermeabiliza o corpo. Além disso, há uma fina camada de ar entre as penas e a pele, fazendo com que a ave flutue. Para entender melhor como essa impermeabilização funciona, enche um copo de água, coloque um pouco de óleo de cozinha e observe o que acontece. Você vai observar que o óleo ele não se mistura com a água, ele vai ficar flutuando em cima da água. É o que acontece com os animais que têm pena, tá? Eles não conseguem molhar totalmente das suas penas, eles só molham uma camada das penas e a outra fica protegendo o corpo para que ele flutue, para que ele não afunde na água. Impermeabilizar que não permite a passagem de líquido, como eu acabei de falar. O líquido, ou seja, a água, não consegue absorver todas as penas, certo? Aqui temos ao lado aqui, um quadrinho amarelo, onde diz o seguinte: ao chocar, as aves mantêm os ovos aquecidos. Isso é importante para o desenvolvimento dos filhotes. Como a tia falou, logo após, que as galinhas, elas chocam, elas mantêm os seus ovos lá quentinhos, chocando, para que os filhotes possam nascer. Agora vamos conhecer o grupo dos mamíferos. Os mamíferos recebem esse nome porque as fêmeas de todos os seus representantes apresentam glândulas mamárias que produzem leite para amamentar os filhotes. Os seres humanos, os macacos, os porcos, os gatos e os cachorros são exemplos de mamíferos. Outras características comuns aos animais desse grupo são a presença de pelos e de uma camada de gordura embaixo da pele, a regulação da temperatura corporal e o cuidado dos pais com os filhotes. Aqui nós temos a vaca, que ela mede 1,4 metros, ela está aqui, a vaca com seu filhote. E aqui nós temos o morcego, que são os únicos mamíferos que voam. O morcego também é um mamífero, e ele é o único mamífero que voa. E aqui nós temos o leite materno, fortalece os filhotes e ajuda a evitar diversas doenças, né? Todos nós sabemos que a mamãe amamenta seus filhos, porque o leite materno ele é muito importante para que as crianças cresçam saudáveis. Vamos para a página 28. Eu, cientista. E aí?
na tarefa passada, da semana passada, ela colocou uma lista de materiais aqui, onde vocês, eu cientista, onde vocês iam fazer essa experiência, iam responder a questão 2, a questão 1, a questão 2 e a questão 3. E aí, vocês responderam? Eu vou fazer a leitura da lista de materiais que foram colocadas aqui abaixo. Eu cientista. As aves têm bicos de diversos formatos, que são adaptados ao tipo de alimento que ingerem. Observem alguns exemplos. Aí nós temos alguns exemplos de tipos de bicos de animais e os tipos de bico que eles conseguiam pegar a cada tipo de alimento, certo? Então, aí tem uma lista com os materiais onde vocês iam fazer essa experiência. Para entender melhor como o formato do bico interfere na captura de alimentos, vamos fazer uma atividade prática. Aí tem a lista de materiais, que era uma pinça, um conta-gotas, colher, alicate, vasilha com água, vasilha com macarrão seco, vasilha com sementes de milho, frasco com elástico de dinheiro, potes vazios, cronômetros. E aí, vocês conseguiram juntar todos esses materiais? E tem um passo a passo de como fazer. E aqui tem um modo de como fazer, o passo a passo, o 1, o 2 e o 3. Aí vocês vão fazer o passo a passo dessa experiência e vão responder a questão 1, a questão 2 e a questão 3. E aí, vocês conseguiram responder? Quem não conseguiu responder vai pedir ajuda do papai, ajuda da mamãe e vai fazer essa experiência, certo? E depois vai vir dizer lá como foi que conseguiu fazer essa experiência, certo? Eu vou estar esperando pela resposta. Agora vamos para a página 30. Animais invertebrados. Vamos conhecer um pouco dos animais invertebrados. A maioria dos animais que existem no nosso planeta, vocês sabiam que a maioria deles são animais invertebrados? Isso mesmo, pessoal. A maioria dos animais que existem no nosso planeta, eles são animais invertebrados. E alguns deles são grandes, como o polvo, e outros são até pequenos, como a abelha, certo? Agora, aqui ao lado, tem uma plaquinha amarela, onde vocês podem ver aí, que está dizendo o seguinte: a estrela do mar, o polvo, o caranguejo e a abelha são exemplos da grande diversidade de invertebrados que existe no mundo, certo? Eles são a grande diversidade de invertebrados que existe no mundo, tá? Aqui nós temos o polvo, mede 12 centímetros, temos o caranguejo, que ele mede 18 centímetros, temos o polvo com 30 centímetros e temos a abelha com 1,2 centímetros. Aqui tem dizendo o seguinte: você sabia? Provavelmente você já ouviu uma aranha, né? Isso mesmo. Só que é muito perigoso a gente ver uma aranha de pertinho e mexer com ela, não é isso? Porque ela não é um animal que a gente pode lidar facilmente com ela, certo? Existem muitas espécies de aranha, apesar das várias diferenças delas, algumas têm principais características do corpo desses animais são: as fiandeiras tecem o fio da aranha, onde vocês podem ver aqui, ó, tá aqui o lado. As fiandeiras, ela serve para quê? Para tecer aquele fio que a aranha faz lá na parede da gente. Quando a gente vê, a aranha tá lá e tem todos aqueles fiozinhos lá, onde ela tece, e ela usa as fiandeiras para fazer isso, certo? Aqui em cima nós temos, na parte anterior do corpo, ficam as pernas e a boca e os olhos da aranha. Ó, fica bem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui abaixo, na parte posterior, a cobertura de pelos possibilita perceber a presença da presa. Se algum outro animal se aproxima dela, ela consegue perceber isso através dos seus pelos. Aqui ao lado tem pedípalpos, para manusear os alimentos. Ela usa ele para manusear os alimentos para que ela possa se alimentar. E aqui embaixo nós temos as quelíceras para injetar veneno e rasgar a presa. Então ela usa ela, tá, para mobilizar a presa para que ela possa se alimentar, certo? Agora vamos para a questão 31. Na questão 31, lápis na mão, tá? Vamos responder a questão 1. Tá? Sei que alguns de vocês já responderam aí em casa e quem não respondeu vai responder junto com a tia agora, certo? Aqui, ó, página 31, lápis na mão. Vamos lá? Questão 1. Sobre os animais vertebrados, complete os textos a seguir. Depois recorte a imagem dos animais presentes no material de apoio e use-os para ilustrar os trechos. Vocês vão lá no material de apoio de vocês vão cortar as imagens
imagens que está lá, tá? E vão ilustrar aqui de acordo com o que o texto está pedindo, certo? Aqui no primeiro texto nós temos: os vivem na água, geralmente apresentam nadadeiras que facilitam o nado e respiram por meio das... Quem é o animal que vive na água? E aí? A tia falou lá atrás, o animal que vivia na água, tá? E que usava nadadeiras. Quem é o animal? Quem colocou o peixe? A resposta está correta. Os peixes vivem na água e geralmente apresentam nadadeiras que facilitam o nado e eles respiram por meio de quê? Das brânquias. Quem colocou brânquias? A resposta está correta. Segundo texto. Os respiram com a ajuda da pele e colocam ovos. Quem é que respira com a ajuda da pele? Lembra lá atrás que a tia falou? Os anfíbios. Quem colocou anfíbios? A resposta está correta, porque os anfíbios, eles usam a pele para conseguir respirar também. Ela ajuda eles. E eles também respiram com a ajuda da pele. Úmida. Quem colocou úmida? A resposta está correta. E eles colocam o quê? O que é que eles colocam? Ovos. Onde é que eles colocam esses ovos, os anfíbios? Lembra que a tia disse lá, onde nascem os girinos? Eles colocam aqueles ovos, né, lá na água. Aí daí que nascem os girinos, onde passa pela metamorfose até chegar no animal adulto. Terceiro texto. Um animal com o corpo coberto por escamas ou placas, cujos filhotos nascem com cascas rígidas, pertence ao grupo de quê? E aí? Qual é o animal cujos filhotos nascem de quê? De ovos. Quem colocou ovos, a resposta está correta. E a casca rígida pertence ao grupo de que animal? Qual é os animais que têm a casca rígida? Quem colocou répteis, a resposta está correta. Quarto texto. O corpo das é coberto por que auxilia o voo. O corpo de quem? Está falando de que animal aqui? Está falando de quem? Das aves. Quem colocou aves, a resposta está correta. E o corpo das aves é coberto por quê? Pelo quê? Eles são cobertos por penas. Quem colocou penas, a resposta também está correta. Agora vamos para o último texto. O último texto. Os têm no corpo seus filhotes, se alimentam que é produzido pela fêmea. E aí? Ele está falando de que animal? Qual é o animal que ele está falando? Ele está falando dos mamíferos. Quem colocou mamíferos, a resposta está correta. E eles têm o corpo coberto pelo quê? A tia falou lá atrás, lembra que mamíferos, nós também somos animais mamíferos, e o nosso corpo é coberto pelo quê? Por pelos, por pele, não é isso? Por pelos. Quem colocou pelos, a resposta está correta. No corpo e seus filhotes se alimentam de quê? De que é que se alimentam os filhotes dos mamíferos? Eles se alimentam de leite, porque a mamãe amamenta seus filhotes, não é isso? A partir do momento em que eles nascem. Agora vamos passar para a página 32. Na página 32, vocês vão responder a segunda questão, que fala sobre a borboleta. E aqui tem falando sobre a borboleta. Você sabia? A borboleta é um inseto, ela sente gosto por meio das pernas. Já os cheiros são percebidos pelas antenas. Ela sente o gosto, tá, pelas pernas, e os cheiros são percebidos pelas suas antenas. Entenderam? Segunda questão. As borboletas não têm coluna vertebral. Assinala a alternativa que apresenta somente animais com essa mesma característica. E aí? Ela não possui coluna vertebral, tá? Ela é um animal vertebrado ou ela é um animal invertebrado? E aí? Aí aqui diz o seguinte: gato, tubarão e formiga. O gato, o tubarão e a formiga fazem parte do mesmo grupo da borboleta? E aí? A gente consegue esmagar um gato? Não, gato tem ossos, ele tem coluna vertebral. Então o gato, ele é um animal vertebrado, então ele não faz parte do grupo da borboleta, porque a borboleta é um animal invertebrado. E o tubarão? O tubarão faz parte do grupo das borboletas, dos animais invertebrados? Também não. O tubarão possui uma coluna vertebral. E a formiga?
A formiga, sim, a formiga é um animal invertebrado, mas aí teria que ter os 3 animais no mesmo grupo. Então essa questão já está descartada. Não vamos marcar o X nessa questão porque não é ela, certo? Vamos para a segunda questão. Segundo quadradinho aí, aranha, estrela do mar e joaninha. E aí? A aranha é um animal invertebrado? Isso mesmo, a aranha é um animal invertebrado, ela não possui coluna vertebral. E a estrela do mar? A estrela do mar também é um animal invertebrado, ela não possui coluna vertebral. E a joaninha? A joaninha tem uma carapaça, mas mesmo assim ela é um animal invertebrado. Então todos esses animais fazem parte do grupo da borboleta, de animais invertebrados. Então quem marcou o X no segundo quadradinho, a resposta está correta. No terceiro quadradinho nós temos escorpião, beija-flor e águia viva. Então o escorpião é um animal invertebrado, o beija-flor não é um animal invertebrado, então ele também não fazia parte desse grupo. E no último quadradinho temos o sapo, o cachorro e o peixe. Todos os 3 são animais vertebrados, também não faziam parte do grupo dos invertebrados, certo? Então a questão correta é o segundo quadradinho, aranha, estrela do mar e joaninha. Vamos para a terceira questão. Observe a imagem a seguir e escreva 2 características que facilitam o voo das aves. E aí, vocês lembram lá na frente que a tia falou? O que facilitava o voo das aves? Era o quê? As penas, não é isso? Os ossos que eram leves e eram ocos, tá? Então a resposta é a presença de asas e penas, ossos ocos e leves. Quem colocou a presença de asas e penas, ossos ocos e leves, a resposta também está correta. Quarta e última questão. Na quarta questão, com base em características como presença de bico, forma de locomoção e tipo de revestimento, classifica os animais representados no quadro em pelo menos 3 grupos. Vocês vão representar esses animais que estão aqui nesse quadro pelo menos em 3 grupos. Mas quem classificou eles sabe que existe mais de 3 grupos, não é isso? Porque a tia conseguiu achar. E eu tenho certeza que vocês aí em casa também conseguiram. Certo? Você vai circular os animais de determinado grupo com lápis da mesma cor e vai explicar o critério que você utilizou, tá? Para circular esses animais. Se você escolher o homem, o pombo, você vai ter que circular ele com lápis da mesma cor, porque vai estar classificando esses animais, certo? Então vamos lá. Quem conseguiu classificar aqui? Nós temos o canário aqui, temos o pombo, todos eles têm o corpo recoberto por quê? Pelo quê? Por penas. Qual o modo como eles se locomovem? Eles voam. Então eles têm as mesmas características, então eles fazem parte do mesmo grupo. Nós temos o peixe. O peixe, ele se locomove de que maneira? Ele usa as nadadeiras e ele tem o corpo coberto pelo quê? Então eles fazem parte do mesmo grupo, então também é uma característica deles. Nós temos o gato, temos o rato, certo? Eles também têm o corpo coberto por pelo, tá? Se locomove da mesma maneira, então eles têm as mesmas características. Então vocês também vão poder estar marcando aí, tá? E embaixo vocês vão justificar, vão exemplificar o critério que vocês utilizaram. Se foi, tá? As características foi pela forma como ele se locomove, tá? Ou foi pelo que o corpo é recoberto, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula. Beijo!